Bom dia, queridos. Que alegria poder receber vocês aqui mais uma vez nessa manhã, que viemos com a intenção de liberar uma palavra para o teu coração. Coisa boa é você já acordar e ter o desejo de ouvir a palavra. Concorda comigo? Você levantar, receber uma palavra de Deus para animar o teu dia, para alimentar o teu espírito, para te ajudar, inclusive, nas decisões que você precisa tomar. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nós queremos louvar o teu nome e te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos livrado de todo mal, o Senhor tem guardado a nossa casa, o Senhor tem nos livrado das enfermidades. E eu quero te agradecer, Senhor, te agradecer pelos dias bons, te agradecer pelos dias maus, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Eu quero orar também por cada pessoa que está ouvindo essa palavra, pessoas que estão conectadas nesse momento, pessoas que vão entrar depois para ver. A minha oração é que o Senhor repreenda todo tipo de praga, que praga alguma chegue na tenda do teu povo, que nenhuma seta, nenhuma peste perniciosa alcance a vida do teu povo, que haja livramento, que haja cura, que a tua mão esteja estendida para desfazer toda a seta do maligno e que eles contem, Senhor, os teus testemunhos, as suas grandezas, que eles sejam, ó Pai, resultado do teu poder. Eu abençoo a vida deles, a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom ter você aqui mais uma vez nesse dia. Já veio com a intenção de receber a palavra, receber coisa boa, e eu já peço para você que chegou aí, dá um like no vídeo, dá um joinha no vídeo, não deixa para depois, porque senão você pode esquecer. Então já chega dando like no vídeo. Se você não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve agora no canal, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, né, para você receber as notificações. E se o YouTube não te lembrar das mensagens que chegam até você, não tem problema. Você pode vir aqui todos os dias, que tem sempre uma palavra que vai abençoar a tua vida e o teu coração. Beleza? E o texto que está no meu coração para esse dia está no livro de Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 9, que diz assim: Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Então disse o Senhor à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Irmãos, esse texto aqui que nós lemos é um texto de conhecimento geral, inclusive é um texto fantástico que vai falar a respeito do pecado. É um texto que fala a respeito da queda do homem, né? Quando o homem ele vai ser seduzido e conduzido ao pecado através do próprio Satanás. Todo mundo conhece essa história, sabe que a serpente ela vai influenciar Eva na queda. Eva vai desejar o fruto e ao desejar ela vai comer do fruto, mesmo sabendo que era errado, mesmo sabendo que iria gerar na vida dela desobediência. Ela come do fruto, ela dá para Adão, Adão come do fruto e eles passam ali nesse momento a viver o período do pecado. É tirado no mesmo momento deles a inocência. E você percebe que não tem mais inocência porque Adão ele havia se escondido de Deus, que foi o versículo que eu li, né? O capítulo 3, verso 9, que quando Deus chama Adão, pergunta: onde tu estás? E Adão vai dizer: ouvi tua voz no jardim e temi porque estava nu, e escondi-me. Ele se esconde porque ele está enxergando os seus pecados. Mas antes ele não enxergava porque não havia pecado na terra. E como não havia pecado na terra, a inocência, a naturalidade na maneira como ele convivia com as coisas, com Eva,
interagindo com a natureza, mas a partir do momento que ele peca, ele se esconde de Deus, né? Ele vai se esconder de Deus porque ele havia consumado o pecado. E Deus vai dizer para Adão: quem é que disse que você está nu, Adão? Quem é que falou para você? Quem é que te mostrou que estava nu? É interessante a expressão que Deus usa, né? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Perceba, a todo momento Deus faz Adão confessar aquilo que ele fez. É óbvio que Deus sabe o que Adão fez. É óbvio que Deus tem conhecimento do que Eva estava fazendo. Só que Deus pergunta, e ele vai sendo cada vez mais cirúrgico na pergunta, para que Adão venha confessar o seu pecado. Mas o que Adão faz a princípio? Ele vai se escondendo de Deus, sabe? Adão, como também Eva, em vez de literalmente confessar os seus erros e os seus pecados, ele vai um apontando o erro do outro. Adão aponta Eva, Eva aponta a cobra, um joga a culpa para o outro e ninguém reconhece os seus erros. Você sabe que esse aí é um dos problemas que existe no ser humano? É não confessar os seus pecados. É não reconhecer as suas falhas. Quando Deus pergunta para Adão: Adão, onde tu estás? A intenção de Deus é fazer com que Adão confesse, que Adão fale, que Adão diga o que ele fez, que Adão expresse aquilo que ele havia feito. Perceba, Deus vai até Adão e pergunta: onde tu estás? Não é para saber qual local que Adão está andando. Deus quer que Adão confesse aquilo que ele fez, quer que fale aquilo que ele fez, quer que fale o fruto, o pecado que ele consumou. É óbvio que Deus já sabia. É óbvio que Deus ele já tinha ciência do que havia acontecido. Só que Deus pergunta para Adão para que Adão confesse. E o que Adão faz? Coloca a culpa em Deus e culpa Eva. E Eva vai culpar a cobra. Um joga a culpa para o outro e ninguém reconhece os seus erros. Essa é uma das principais características negativas que o homem tem. Nós apontamos os erros dos outros e não conseguimos reconhecer os nossos próprios erros. Isso é resultado da nossa natureza pecaminosa, natureza adâmica, natureza suja, natureza corruptível, natureza fruto do pecado. Não reconhecer seus erros. Felipe Pondé tem uma frase que eu gosto, ele diz que o ser humano tem o costume de esconder os seus erros no defeito dos outros. Então eu aponto o erro do outro para tentar justificar aquilo que eu estou fazendo. Só que para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. O problema é que nós passamos a vida inteira dando desculpa, apontando o erro dos outros para tentar justificar as nossas falhas. E muitas das vezes nós não conseguimos reconhecer os nossos defeitos. Nós não confessamos as nossas fraquezas. Nós não confessamos as nossas falhas. Nós não reconhecemos a nossa natureza adâmicas. E passamos a maior parte do tempo apontando o outro, porque perdemos a capacidade de reconhecer os próprios defeitos. Porque quem reconhece os seus próprios defeitos não perde tempo apontando os erros dos outros. Só vai apontar o erro do outro quem perdeu a capacidade de se enxergar. É por isso que tem gente que precisa de espelho para começar a se enxergar. Enxergar seus erros, enxergar suas falhas, enxergar seus pecados. Nós temos uma dificuldade tão grande de confessar pecados que até quando você está sozinho com Deus, só você e Deus, mais ninguém, quando você dobra o joelho, você não fala o tipo de pecado que você cometeu. Você dobra o joelho e diz: Senhor, perdoa os meus pecados. Pera. Pecado tem nome. Pecado tem nome. Qual o tipo de pecado que você cometeu? Perdoa, Senhor, porque eu fofoquei. Perdoa, Senhor, porque eu tive inveja. Quem é que já dobrou o joelho falando assim? Perdoa, Senhor, porque hoje eu cobicei a mulher do próximo. Perdoa, Senhor, porque hoje a vaidade foi extrema no meu coração. Perdoa, Senhor, porque eu estou vivendo um momento de lascívia. Você já confessou a Deus dando nome ao teu pecado?
Tenta fazer isso. Você vai ver a dificuldade que você tem de confessar, de reconhecer os teus erros. Por isso, quando Deus pergunta onde tu estás, Deus não está querendo saber onde Adão se escondeu. Deus está querendo saber, Adão, o que tu fez? Deus está querendo que Adão fale, Adão, qual foi o teu pecado? Fala para mim, diz para mim o que você fez. Confessa para mim os seus erros, confessa para mim as tuas falhas, confessa para mim que você caiu, confessa, me mostra por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e abandona a sua transgressão, esse alcança misericórdia. Por que o diabo não quer que você não confesse? Por que o diabo quer que você não fale? Por que o diabo quer que você não diga? Porque quando você não confessa, você não é perdoado. O sangue de Cristo, ele nos dá o direito de salvação. O sangue de Cristo no Calvário, ele nos dá o direito de perdão. Da mesma forma, a graça, ela me dá o direito, mas ela não é absoluta, assim como também o sangue no aspecto geral não é absoluto. Por quê? Porque o sangue, ele só perdoa aqueles que confessam, aqueles que se arrependem, aqueles que precisam de misericórdia. Então, se a pessoa está lá no mundo e ela não reconhece o seu estado de pecado, ela não vai ser perdoada. Porque como Deus vai perdoar alguém se essa pessoa não passa pelo arrependimento? Como Deus vai perdoar alguém se essa pessoa não reconhece as suas falhas? É por isso que o diabo quer que você esconda o pecado. É por isso que o diabo quer que você não confesse teus erros. É por isso que o diabo quer que você continue vivendo uma vida de mentira. Por quê? Porque quando você não confessa aquilo que você fez, quem trabalha na mentira é o diabo. É o diabo que trabalha às escondidas. É o diabo que a própria Bíblia denomina como pai da mentira. E olha que ele não é pai de nada, mas se tem uma coisa que a Bíblia denomina ele como paternidade, é a mentira. Ele é o pai da mentira. Ele atua com coisas ocultas, ele atua com mentira, ele atua escondendo. Ele quer atuar dessa forma para te levar à destruição, para te levar à queda. Toda vez que você não confessa os teus erros, toda vez que você não fala para Deus os teus pecados, toda vez que você não expressa para Deus as tuas fraquezas, as tuas necessidades, o diabo encontra uma oportunidade para te levar à queda. Sabe? Confessa para Deus os seus erros. Confessa para Deus os seus pecados. Porque quem trabalha na mentira é o diabo. E quando você não diz para Deus as suas falhas, aonde você caiu, o lugar que você caiu, o momento que você caiu, com quem você caiu, a pessoa que você caiu, quando você não confessa aquele sentimento, a tua queda a Deus, o diabo encontra oportunidade para destruir a sua vida. Por isso que dificilmente alguém que vive uma vida de mentira vai ter prosperidade diante do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que o que me separa de Deus são os meus pecados. Eu preciso confessar Ele. Eu preciso reconhecer as minhas falhas. E não ficar procurando justificativa. Eu errei por causa de fulano, eu errei por causa da cobra, eu errei por causa de Eva, eu errei por causa de Adão. Não confessa. Eu caí. Eu pequei. Eu fiz aquilo que não deveria. Eu entrei em caminhos que não era para entrar. Senhor, me perdoa. Confessa. Reconheça. Assuma a responsabilidade. Por quê? Porque depois que você confessar, vai ter perdão para a tua vida. Sabe? O diabo ele fica colocando tanta coisa na nossa cabeça, dizendo assim, não confessa não, porque não adianta, você não tem mudança para a tua vida, não tem salvação para você, já era. Esse sentimento de culpa quem alimenta é o diabo, gerado pelo pecado que você procurou realizar. Porque olha o que Adão faz. Quando ele peca, a primeira coisa que ele faz é o quê? Se esconder. É isso que o pecado faz. O pecado faz a gente se esconder. O pecado faz você viver uma vida oculta, uma vida se escondendo, uma vida de mentira, para que o diabo encontre a oportunidade de atacar você. É por isso que você não confessa. Você vai se sentindo culpado, não sente a necessidade de procurar Deus, porque acha que é pecador e não tem condições de chegar diante de Deus. E quem alimenta essa culpa é o diabo, atacando a tua mente,
para você ficar uma vida se escondendo, para você ficar uma vida oculta, para você ficar uma vida de mentira, para que ele continue encontrando oportunidade para atacar e destruir a sua vida. Você está recebendo essa palavra ou não? Você está entendendo que a intenção do diabo é fazer essa culpa ficar alimentada no teu coração? É fazer você continuar com esse sentimento de culpa para você se distanciar de Deus? Perceba, não foi Deus que se distanciou de você. Foi você que se distanciou de Deus. Por causa do teu pecado, por causa da tua falha, você sentiu o sentimento de culpa e você se afastou de Deus. Fez igual Adão, se escondeu, viu que estava nu. Aí o diabo fica colocando algumas coisas na tua cabeça e fica falando, não tem jeito para você, nunca mais tu se levanta, nunca mais tu vai buscar o Senhor, não vai ter jeito para tua história, não vai ter mudança para tua vida, você vai continuar com uma vida desgraçada, não tem jeito, nunca mais vai ser a mesma pessoa, não vai dar em nada. O diabo fica alimentando essa culpa no teu coração para que você não procure a Deus, porque o diabo sabe quem é Deus. Ele sabe que se você chegar diante do Senhor, o Senhor vai lavar tuas vestes, vai restaurar a tua vida. O sangue de Cristo te purifica de todo pecado. É igual o filho pródigo, que queria voltar para a casa do pai só para ser um trabalhador, porque achava que o pai não ia mais o reconhecer como filho. Qual foi a primeira atitude do pai quando o filho voltou para casa? Foi correndo na direção do filho e abraçou, colocou sandália nos seus pés, anel no seu dedo, vestes novas para ele usar. Por quê? Porque por mais que ele tenha errado e pecado, ele não deixava de ser filho. Ele continuava sendo filho. Sabe? Você precisa confessar os seus erros. Às vezes o diabo fica criando coisas na tua cabeça, dizendo que você não vai chegar em lugar algum, e é tudo mentira dele. A partir do momento que você pedir perdão a Deus e reconhecer as tuas falhas, vai ter libertação para a tua alma. Vai ter mudança na tua vida. Você está escravo desse pecado. O diabo está escravizando você, te escravizando na mão da amante, te escravizando na cachaça, te escravizando na maconha, na cocaína. O diabo está escravizando você, e por você não confessar, ele vai encontrando motivo para continuar te prendendo. Mas há poder no nome de Jesus. Confessa a Cristo as tuas falhas. Mostra para ele os teus pecados. Confessa para ele os teus erros. Por quê? Porque a partir do momento que você confessar, você vai ver o peso sair da tua vida. Você vai ver o jugo sair da tua vida e você vai sentir paz. Porque quem está colocando esse peso de culpa na tua mente é o pecado. Quando Cristo entrar, aonde abundou o pecado, vai agora superabundar a graça. A graça de Cristo, o sangue de Jesus que te purifica. Agora, eu vou soltar uma pérola aqui nesse texto que, se você estiver ligado, você pega essa palavra aqui. Quando Deus vai até Adão, Deus pergunta: Adão, onde tu estás? Olha a pergunta de Deus. Presta, porque a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Porque os detalhes revelam as pérolas da palavra do Senhor. Deus vai até Adão e diz: Adão, onde tu estás? Deus não chega até Adão dizendo: Adão, o que tu fez? Deus está perguntando: Adão, onde tu estás? Por que Deus pergunta a Adão onde tu estás? Preste atenção. Porque quando Adão peca, a primeira coisa que ele faz é o quê? É se esconder. A partir do momento que Adão peca, ele quebra o relacionamento dele com Deus. O pecado faz isso. O pecado quebra o nosso relacionamento com Deus. Então o pecado fez ele se distanciar de Deus. Não foi Deus que se distanciou de Adão, foi Adão que se distanciou de Deus. Quando Deus pergunta onde tu estás, é porque Deus já sabia que o pecado já tinha distanciado Adão de Deus. A partir do momento que Adão peca, ele se esconde. Porque o pecado já quebrou o relacionamento com Deus, já distanciou a vida dele com Deus. Só que Deus não chega diante de Adão falando: Adão, o que tu fez? Deus chega diante de Adão e pergunta: Adão, onde tu estás? Cadê você, Adão? Por quê? Porque o texto diz que Deus desceu novamente no jardim. E a maneira como o texto se expressa parece ser algo muito natural. Parece que Adão conversava constantemente com Deus no jardim.
Só que o pecado distanciou o relacionamento de Adão com Deus. A pergunta de Deus não era para saber o que Adão fez. Porque se Deus quisesse saber o que Adão fez, ele já sabia o que Adão havia feito. Mas ele perguntava: Adão, o que tu fez? A pergunta de Deus para Adão é: onde tu estás? E não, o que tu fez? Por quê? Porque Deus está mais preocupado com a distância que Adão tem dele do que com o próprio fato de Adão ter pecado. Você pegou isso aqui ou não? Eu vou soltar de novo. Deus está mais preocupado com a distância que Adão teve dele do que com o próprio fato de Adão ter pecado. Tanto que a pergunta de Deus é cirúrgica. Não é o que tu fez, a pergunta é: onde tu estás? Deus está mais preocupado com o fato de você ter se distanciado, com o fato de você ter se afastado, com o fato de você ter quebrado esse relacionamento. Por quê? Porque se você estivesse perto de Deus e não tivesse se afastado por causa do pecado, se você estivesse próximo de Deus e não tivesse saído da igreja por causa do pecado, você perto de Deus, você tem força para vencer o pecado. Eu estou dizendo para você o seguinte: você não tem que se afastar de Deus porque você pecou. Eu estou dizendo para você que você não tem que se distanciar de Deus porque você caiu. Você tem que ficar com Deus até vencer o pecado. Só que o problema, varão, é que o pecado afasta a gente de Deus. O pecado, ele quebra o nosso relacionamento. O pecado, ele nos distancia de Deus. Se você estivesse perto de Deus quando você caiu e continuasse perto dele, eu tenho certeza que a presença dele, o Espírito dele ia te levar ao arrependimento, ia fazer você continuar caminhando. Sabe por quê? Porque você é homem, amigo, e você peca, você falha. Você não tem que sair da presença dele porque você falhou, porque você caiu, porque você pecou. Você tem que permanecer com ele até vencer o pecado. Porque se você caiu, tendo um relacionamento com ele, pecou, falhou, tendo um relacionamento com ele, você distante dele, você não vai ter força para voltar. Você só vai ter força para vencer o pecado se você estiver perto dele. Então, quer um conselho? Porque nós somos falhos. Amanhã você pode pecar de novo. Toma uma atitude diferente. Se afasta dele, mas não. Desvia da igreja, mas não. Sai da presença de Deus, mas não. Ah, pastor, você está dizendo então que eu tenho que ficar na prática do pecado. Não é isso. Eu estou dizendo que você não tem que se afastar de Deus porque você errou. Porque a própria palavra, ela estimula você a viver uma vida de transformação todos os dias. Você longe de Deus, você se afunda cada vez mais. Um abismo vai chamando o outro abismo. Aí daqui a pouco você está bebendo, daqui a pouco você está cheirando, daqui a pouco você está fumando, daqui a pouco você não fazia nada disso e está se prostituindo, daqui a pouco você nem ia para a festa, já está indo, daqui a pouco você nem vivia e você vai entrando no mundão, vai mergulhando. Por quê? Porque está se afastando de Deus. Por isso que a pergunta de Deus para Adão é: Adão, onde tu estás? Estou tão preocupado com o nosso relacionamento. Estou tão preocupado com você perto de mim. Estou tão preocupado dos dias que a gente passava conversando no jardim, dos momentos que a gente passava falando um com o outro. Se afasta de mim não, continua perto, se aproxima dele. Pecou, falhou, caiu, agarra os pés de Jesus, fica perto dele. Por quê? Porque ele vai te dar força para você vencer o pecado. Senhor, eu quero orar por pessoas que ouviram a tua palavra, pessoas que talvez estejam passando por um momento de queda, pessoas que estejam passando por um momento de falha, de pecado, e o diabo está de todas as formas acusando para que lance ela cada vez mais no mundo e distancie ela de ti. Mas eu te peço que a tua graça venha levantá-la. Ela já reconheceu os seus erros, ela já confessou o teu nome durante o momento que a palavra estava sendo aplicada. E eu te peço agora, Espírito Santo,
que o Senhor venha levantá-la, que o Senhor venha fortalecê-la, que o Senhor venha restaurá-la, que onde abundou o pecado venha superabundar a graça, que o teu poder levante, a fortaleça, venha encher a vida dela do teu espírito e que toda a cadeia caia por terra, que toda ação maligna caia por terra e que ela tenha ânimo, força, vigor para caminhar contigo a partir de hoje. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, em nome de Jesus. Se você recebeu essa palavra, escreve agora no comentário aí no YouTube, deixa agora aí reproduzido no YouTube e escreve: eu não vou me afastar de Deus, eu vou continuar com Deus. Faça isso, escreve nos comentários, deixa aí registrado para você testificar no mundo espiritual essa palavra que você vai continuar com Deus, independente do que você está passando, das crises, das guerras, dos problemas que você está vivendo. E eu te faço um convite amanhã, às 6 horas da manhã, para você estar comigo aqui novamente. Eu tenho uma palavra para o teu coração que vai abençoar muitíssimo a sua vida nessa manhã de paz. E também, hoje, às 18 horas da noite, no nosso canal vai ser postado um trecho de uma pregação gravada em algum estado do Brasil, aqui em alguma cidade que nós pregamos, e você vai poder compartilhar e receber uma palavra que venha abençoar muitíssimo a sua vida, tá bom? Então, Deus te abençoe, fica na paz do Senhor, um abraço e não se esqueça, continue perto dele, não se afasta dele, porque melhor é caminhar com Deus.